Diferente do que pensam aqueles que não o conhecem, o gaúcho não é ignorante, é autêntico, transparente nas suas decisões e forma de pensar. Não perdoa o traidor por saber que jamais engolirá a traição. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira, quero deixar aquele upa de quebrar costelas a você. Você que está sempre aqui com a gente. Muito obrigado. Valeu, valeu mesmo. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é: as cobras mais venenosas normalmente são as mais coloridas. Nada mais letal que um sorriso artificial produzido em laboratório. Fazendo a minha desincompatibilização do governo do estado do Rio Grande do Sul, não sem dor, porque, enfim, batalhamos muito para virar o jogo aqui no estado, e temos um estado hoje que tem as contas em dia, que está fazendo investimentos históricos, depois de termos passado por muitas dificuldades lá quando eu assumi, não conseguia nem pagar o salário do Rio Grande do Sul, agora consegue até fazer investimentos e reduzir os impostos ao menor patamar do Brasil. Então seria uma temporada agora para mim de colheita daquilo que a gente plantou ao longo desses anos, já está sendo uma temporada de colheitas, mas eu estou fazendo essa desincompatibilização para que eu possa ter maior liberdade de me apresentar nesse processo político e me movimentar, dando a minha contribuição para ajudar a construir convergência. Eduardo Leite, um bonequinho, um filhinho de papai que, igual a Collor, foi treinado desde criança para chegar à presidência da República, com a diferença que Collor tinha aquilo roxo. Eduardo é um moço educado. Uau! Quando o gringo Sartori assumiu o Palácio Piratini, o palácio do governo do estado do Rio Grande do Sul, não mentiu, não prometeu. Ele deixou claro: a situação financeira do Rio Grande do Sul está abaixo da crítica. Providências terão que ser tomadas, muitas delas duras. Tratamento de choque. Para recuperar o Estado, pessoas teriam que fazer o sacrifício. Foi eleito e mostrou a que veio. Começou a sanear as dívidas do Rio Grande. Mas para isso mexeu no sustento de famílias. Mexeu no salário de funcionários. Muita gente sofreu. E a maioria passou a odiá-lo. Leite, sempre oportunista, aproveitou a situação para fazer promessas vazias. Terminado seu mandato, tentou a reeleição, disputando com Eduardo Leite, prefeito de Pelotas, que fizeram um mandato maravilhoso. Veio com todo um marketing. Um jovem de aparência física. Os cliques adoravam Eduardo. Um jovem bem treinado, que sabia se portar diante das câmeras, sabia falar, tinha o dom do discurso e era um excelente ator. Camaleão. Ele se moldava diante da necessidade. Encantou o eleitor porque simplesmente, igual a todo malandro, disse exatamente o que as ingênuas vítimas queriam escutar. Porque é assim que funciona o jogo. Espertalhão só se dá bem porque aquele que será sua vítima acredita que terá vantagem com ele. Eduardo Leite acusava Sartori de incompetente, dizendo que o Estado tinha dinheiro, que era só uma questão de saber administrar e que ele tinha a varinha mágica, que consertaria tudo
sem ninguém precisar sofrer. O gringo que falava a verdade foi derrotado nas urnas, mas quem perdeu foi o estado do Rio Grande do Sul. Perguntar para um político que já foi prefeito e é governador do estado se gostaria, se quer ser presidente da República, é como perguntar a um jornalista da TV comunitária, do jornal do bairro, se ele quer ser apresentador de um programa no UOL. Aqui é evidente que todos têm essa aspiração de poder ocupar um espaço de protagonismo, mas não é simplesmente isso que me move, porque não é sobre projeto pessoal, é isso que eu estou dizendo. Eu gostaria de ser presidente da República, sim. Será agora, será depois, não será, porque meu papel será outro, ajudando. Tudo isso é muito dinâmico na política, né? E eu não coloco a minha aspiração pessoal acima da vontade de contribuir com o país. É isso. Não deu outra. Eleitor brasileiro prefere ouvir uma mentira saudável, hein? Aquela mentira gostosa que vem de encontro a tudo que ele deseja que seja verdade, do que encarar aqueles que são honestos com ele e trazem a realidade. Duda Milk, eleito governador de estado, e de cara mostrou a mentira que era. Despreparado para o cargo, que não se compara governar um estado com problemas do que ser prefeito de uma Pelotas estabilizada, uma Pelotas equilibrada e um território bem menor, tendo a influência da sua família muito bem articulada com o poder regional. Eduardo Leite virou uma figura decorativa. Aí, de repente, atrasou salários e fez tudo aquilo que condenou em Sartori. Ou seja, o gaúcho se ajoelhou e pediu desculpas ao gringo, mas daí já era tarde. O mais surpreendente foi que Eduardo logo mostrou a sua ambição de ser presidente, ou seja, o governador, o patriota, aquele que gosta do Rio Grande do Sul, que assumia para resolver os problemas do estado, na verdade estava apenas usando a província de São Pedro como vitrine, trampolim para chegar ao Palácio do Planalto. Foi quando veio outra grande decepção, a vida pessoal do governador. Nada contra, ninguém tem nada a ver com isso. Cada um faz o que quer, dá o que tem. As diferenças existem, não há ninguém com o direito de julgar. O problema foi a postura, a forma que ele lidou com um assunto que, devido à sua covardia, se tornou importante. Porque todo mundo é o que é. Temos figuras na história do mundo e desse país respeitadas, admiradas, independente de quem escolha para ser parceiro dentro de quatro paredes. Mas Eduardo Leite mentiu para a população na época da campanha, omitindo a informação, com medo que essa realidade que ele guardava fosse atrapalhar na sua campanha. E depois de eleito, assumiu uma nova postura, acreditando que a sua condição lhe daria a simpatia de muita gente. Aí foi, num programa da Globo, e de forma midiática, expôs a sua verdade. O gaúcho se sentiu traído. E Eduardo Leite mostrou que não conhece o povo que o elegeu. Porque se tem uma característica enraizada na personalidade gaúcha, é não perdoar os traidores. Caixão e vela preta, pá de cal. Eduardo Leite suicidou o seu futuro político no Rio Grande do Sul. Aí Eduardo Leite virou uma Rainha Elizabeth, uma figura decorativa, não governou mais o estado. Ele apenas reinava.
perdeu totalmente a credibilidade. Era uma figura omissa, opaca, que estava ali porque alguém tinha que ocupar a cadeira. Mas mesmo assim, com o apoio de gigantes no ninho tucano, a exemplo de Gereissati, articulava a sua campanha sabendo que ia ter que degladiar com o famoso João Dória, que apesar de todos os problemas, apesar de todas as rejeições dentro do PSDB, é um homem forte, pois conseguiu, inclusive, derrubar o cacique até então, Geraldo Alckmin. Pois é. Era aquela coisa, as notícias começaram a pipocar. Dória cresceu, Eduardo caiu, aquela gangorra, e de repente, antes de prazo, antes de ser o último suspiro de um mandato, ele vai e simplesmente abandona o Piratini, com a clara intenção de se dedicar à campanha eleitoral. Será? Será mesmo que esse foi o motivo? Claro que não. Eduardo Leite, mais uma vez, foi um fiasco. Mais uma vez, chutou, jogou na latrina e deu descarga do voto que recebeu, desrespeitando o povo gaúcho. Ele se acovardou. Porque, na certeza que não governava mais, temia até possíveis processos de impeachment. E fora isso, descartara qualquer chance de ser reeleito. Então, para não levar para o seu currículo uma derrota nas urnas, coisa que nunca aconteceu e sempre venceu as eleições que disputou, ele fugiu com a certeza que jamais terá chance de ser presidente da República. Quem sabe nem conseguirá ser o candidato do seu partido, mas deixará para a história aquela dúvida. Poxa, um homem desse gabarito foi lutar por algo maior, para ser presidente da República. Se tentasse a reeleição, com certeza venceria. É todo o marketing que gira em torno de uma figura totalmente, vou repetir, totalmente artificial. Ninguém conhece Eduardo Leite, nem mesmo o espelho, pois quem vê cara não vê coração. E agora, na sua luta para se manter vivo na política, depois de claramente ser eleito como o pior governador gaúcho dos últimos tempos, a maior decepção já lembrada pelo Rio Grande do Sul, ele tenta salvar um pouquinho da sua imagem para tentar voos futuros. Mas no momento, ele acabou com o Rio Grande do Sul e agora irá acabar com o PSDB, porque essa sua investida numa causa perdida só vai dividir o partido. Então, se ele vencer, entrará com 50% do apoio tucano. Se ele perder, deixará o seu oponente com os mesmos 50% para prosseguir na luta pelo Planalto. Eduardo Leite é tão ambicioso, tão ganancioso e tão falso
que por onde ele passa, ele espalha devastação, porque ele só pensa nele. Aconteceu. Não há como voltar no tempo. O gaúcho cometeu talvez o seu maior erro diante de uma urna. Agora, tem que colher os efeitos colaterais e conviver com as sequelas. Mas que fique a lição. Esse povo que tanto se orgulha de jamais reeleger um governador, deveria se preocupar a sentir orgulho de ser um povo que pensa, que soma, que multiplica, que divide, que analisa, antes de cair em promessinha vazia de carinha bonita e jogar um voto numa urna que irá se tornar uma bomba para piorar o que já está ruim. É uma pena. Assunto encerrado e ponto final.